Então, agora sim, vamos falar de advérbio, né? Então, advérbio expressa circunstância. Então, o que é circunstância? E a gente vai ver os tipos de circunstância. Tempo, modo, lugar, meio, causa. A gente vai ver tudo isso. Várias circunstâncias que ele pode expressar. Ele é invariável, ele não vai para o plural nem para o feminino. E ele pode modificar um verbo, um advérbio e o próprio advérbio. Geralmente, ele modifica o verbo. É o que a gente mais conhece, assim, do advérbio fazendo isso. Ele vai modificar o verbo. Mas ele vai modificar qualquer um desses três. E aí eu vou dar um exemplo aqui para cada um. Os meninos chegaram ontem. Então, os meninos chegaram ontem. E lembrando aqui, tá? Isso aqui, que eu acho que também já falei para vocês, está escrito ali, tá 17 porque essa aula tá editada assim, que a gente reeditou, fez edições, várias edições, mas é a aula 16, tá? Então, os meninos chegaram ontem. Esse ontem é um advérbio, porque ele está expressando uma circunstância de tempo. E ele está modificando o quê? O chegaram, porque a gente sabe, esse ontem está falando quando eles chegaram. Então, nesse caso aqui, a gente tem essa relação de um advérbio modificando um verbo. As alunas jogaram muito bem. Esse muito, ele não está modificando jogaram, não está falando que elas jogaram muito. Poderia ser, se não tivesse o bem aqui, ó, o muito estaria modificando o verbo. Mas nesse caso, ele está modificando o verbo, né? Eu falei. Acho que eu tinha falado advérbio. Esse advérbio, muito, está modificando outro advérbio, o bem, aqui. Então, as alunas jogaram muito bem. Então, está modificando esse outro advérbio aqui. A gente tem aqui uma dupla relação, porque o bem está modificando jogaram e o muito está modificando o bem. Então, são dois advérbios, e o bem modifica o verbo e o muito modifica o bem. E ele pode também, um advérbio, pode modificar um adjetivo. Então, por exemplo, os bombeiros estão muito ansiosos. Esse muito, ele não está falando que eles estão muito. Não está se relacionando com o verbo. Ele está se relacionando com um adjetivo. Então, ele está intensificando essa ideia de ansiedade, que eles estão muito ansiosos. Então, a gente pode ter essas três questões com relação ao advérbio, que ele pode modificar esses três pontos. E aí, o que seria locução adverbial? Locução é mais de uma palavra. Sempre gravem isso, tá? Eu vou até escrever aqui. Quem não escreveu ainda, escreva, porque eu já estou falando isso, sei lá, umas 5 aulas, eu repito isso. Porque locução, vira e mexe, ela aparece. Gente do céu, não sei escrever. Locução. Então, vira e mexe, locução aparece. Locução pode ter de verbo, locução verbal, locução adverbial, locução prepositiva, locução adjetiva. Então, assim, tem locução interjetiva. Quase toda classe gramatical vai ter uma locução. Por quê? Locução quer dizer mais de uma palavra. Então, por isso que locução pode aparecer em qualquer classe gramatical. Então, locução adverbial é mais de uma palavra que tem a ideia de um advérbio. Locução verbal, mais de um verbo, mas que tem a ideia de um verbo. Locução adjetiva, duas palavras ou mais, mas que tem a ideia de um adjetivo. Então, é basicamente isso. É mais de uma palavra que tem a ideia de alguma coisa. Então, locução adverbial, mais de uma palavra que tem a ideia do advérbio. Então, é a mesma coisa do advérbio. Então, a locução adverbial, ela pode modificar um verbo, um advérbio ou um adjetivo. Ela pode modificar qualquer um desses. E alguns exemplos aqui. Geralmente, a gente pode ter, quando é formada por duas palavras, a locução adverbial, a gente tem esse tipo de construção. Preposição, e aí substantivo, adjetivo, advérbio. Lembrando, o que é preposição? A, de, para, com, em, ante, após, até. Então, lembra que tem até uma musiquinha para isso, né?
Então, aqui, geralmente, quando tem duas palavras, a gente tem preposição mais substantivo. Então, de manhã. De manhã é uma locução adverbial de tempo. Se eu falar assim, eu comi tal coisa de manhã. É quando eu fiz isso. Preposição mais adjetivo. Em breve. Porque breve é um adjetivo. Então, também pode ser. Nesse caso, em breve é de tempo. É uma locução adverbial de tempo. Ou preposição mais advérbio. Por ali. Né? Então, por também é uma preposição e o ali é o advérbio. Então, pode ser que você tenha uma locução adverbial em que uma das palavras é um advérbio. Isso é quando tem duas palavras. A gente pode ter locução adverbial imensa, com tipo 3, 4, 5 palavras. Aí, quando ela tem mais de duas palavras, aí não tem muita regra, não. Ela pode ser de várias formas. Então, por exemplo, no início do século XX, isso aqui é uma locução adverbial, nesse caso de tempo. Porque no início do século XX, muitas coisas haviam mudado. Eu estou falando quando essas coisas haviam mudado. Então, está relacionado com o haviam, com o verbo, está modificando o verbo. Está falando quando havia acontecido isso. Aconteceu uma grande festa na nova praça da cidade. Aqui, isso tudo é uma locução adverbial de lugar, porque está se relacionando em onde aconteceu essa festa. Então, por isso que é uma locução adverbial de lugar. Só muda o nome. As classificações vão seguir a mesma regra, porque agora a gente vai ver quais são todas as classificações. A gente vai ver praticamente todas as classificações de advérbio e locução adverbial. Elas servem para os dois. Então, locução adverbial de tempo e advérbio de tempo também. Então, serve para os dois essas classificações que eu vou falar agora. Por mais que aqui eu tenha bastante advérbio, mas ela serve para as duas coisas, para advérbio e para locução adverbial. Então, a gente tem o de lugar, que tem todos esses daqui, né, que são advérbios, mas igual a gente viu aqui em cima. Pode ser outra coisa totalmente diferente que não está na lista. Então, assim, não decorem. Essa lista não é para vocês decorarem, tá? Não é. O que vocês têm que decorar? Os nomes. De tipo, lugar, tempo, modo, esse que eu vou falando. Entender, não só decorar, mas entender o que cada um significa. E decorar os nomes para você saber na hora de você falar ali alguma coisa, você classificar ali alguma coisa, você conseguir interpretar e não ficar só decorando, você entender que aquilo lá é um advérbio, um outro adverbial. Então, a gente tem de lugar todos esses daqui. Mas, igual eu falei, lá em cima tem uma opção que não tem nada a ver com isso. Mas é mais para você saber quando indica onde alguma coisa está acontecendo. A gente tem de tempo, que é quando indica a circunstância de tempo de quando isso aconteceu. Tem todos esses aqui também, mas igual a gente viu aqui em cima, a opção pode ser totalmente aleatória, no início do século XX. Aí só muda, né? Se for uma palavra só, a gente fala de verbo de tempo. Se for mais de uma palavra, a gente fala opção adverbial de tempo. E aí a gente tem modo. Modo, vocês podem até anotar aí. Modo é igual a jeito. Porque às vezes as pessoas não entendem o que seria modo. Modo é a mesma coisa que jeito. É o jeito que alguma coisa acontece. Essa é a circunstância. Então, aqui a gente tem alguns advérbios. Por exemplo, bem, mal, assim, melhor, pior, calmamente, docemente, amorosamente. Então, e tem aqui uma dica. Geralmente, as palavras que terminam em mente, elas são quase sempre advérbios. Praticamente sempre. Elas são advérbios. E provavelmente ela vai ser de modo. A maior parte dos advérbios terminados em mente, eles são de modo. Só que não são todos, como vocês podem ver aqui. Ó. Aqui embaixo já tem alguns com mente e eles não são de modo. Mas assim, se termina em mente, você já fala, pode ser modo. Então já alerta, tem um alerta ali. Pode ser o jeito que alguém entrou. Então, por exemplo, se alguém fez alguma coisa,
Eu pensei na frase, já ia falar. Eu ia falar assim, fulano entrou rapidamente na sala. Esse rapidamente é o jeito que ela entrou na sala. Então, aí sim vai ser modo. Só que às vezes tem que prestar atenção, porque existem outros igual aqui, ó, possivelmente, provavelmente, efetivamente, certamente, que eles vão ser de outros, mas a maior parte dos bens está em modo. O restante pode ter um ou outro em afirmação, negação, dúvida, mas a maior parte tem modo. Os advérbios ou locuções adverbiais de afirmação, eles indicam essa circunstância de que eles estão afirmando alguma coisa. Então, sim, certamente, realmente, de certo, que é a mesma coisa, né? De certamente. Ou eles estão negando alguma coisa. Não, nem, nunca, jamais, de modo algum, de forma alguma. Ou dúvida. Dúvida é quando você já diz, né? Que esses aqui são mais óbvios. Mais para frente, eu vou precisar explicar um pouquinho mais para vocês o que significa cada um e dar mais exemplos. Dúvida é talvez, provavelmente, possivelmente. Então, sempre que indicar alguma palavra ou mais uma palavra que indica dúvida, né? Por certo, igual tem umas locuções já, quem sabe. Intensidade. Intensidade indica quanto que é aquilo. Por exemplo, muito, demais, pouco, em excesso, bastante, extremamente, quase, menos, mais. Então, tudo isso é intensidade. Eita, lá para baixo. Deixa eu voltar. Ok. Aí a gente vai ter exclusão e inclusão. Exclusão é que a gente vai excluir alguma coisa. Né? Então, exclusivamente, apenas fulano vem hoje. Então, esse apenas você está excluindo todas as pessoas. Com inclusão, você fala, nossa, até fulano vem na festa. Então, você está incluindo essa pessoa. Ou ordem, pode ser também, tipo, primeiramente, depois, ultimamente, também. Nossa, tem pessoas aqui na sala de espera. Nath caiu, está voltando agora. Pronto, já aceitei esses shows que tinham saído. Agora, vem os que são um pouquinho mais chatos, tá? São esses aqui. Esses aqui, eles são mais chatos porque eles não vão ser uma palavra, e eles são um pouquinho, às vezes, mais difíceis de vocês perceberem. Vocês vão perceber isso no exercício. Então, a gente tem, e geralmente não é advérbio. Esses aqui que eu coloquei aqui, eles geralmente são locuções adverbiais, porque geralmente eles são mais de uma palavra. De companhia. Companhia que indica com quem você estava. Então, fui ao cinema com o João. Com o João é de companhia. De causa. Causa é o porquê que aquilo aconteceu. Vocês podem até escrever se vocês quiserem. Assim. O porquê. Aquelas crianças estão morrendo de fome. Essa causa é um dos mais difíceis. Porque geralmente ele vai usar essa preposição de ou a preposição por. Então, isso aqui é uma causa, né? As pessoas estarem morrendo por quê? Em qual causa? De fome. Então, essa é a causa de por que elas estão morrendo. Aí a gente tem esse. Isso daqui é tipo quase um aquecimento para a oração subordinada adverbial lá na frente. Vocês vão ver que vai se repetir esse mesmo nome. Aí a gente tem concessão. O que é concessão? Concessão é quando a gente fala duas coisas opostas, só que uma não anula a outra. Então, por exemplo, apesar do frio, a viagem foi bem agradável. Frio e viagem. Tem gente que geralmente não gosta, né? Boa parte das pessoas. Eu adoro. Tem várias pessoas saindo aqui. É Nath. Nath não está conseguindo entrar. Entrou Nath e Nathiele aqui talvez no celular. Esse computador, vamos ver se consegue. Conseguiu entrar, Nath? Agora ou não? Vamos aguardar. Então, concessão aqui, a gente vê que tem. Não, querido. Andrei, começou faz um tempo já, né? Começou assim, faz meia hora. Então, você está esperando aqui? Não apareceu. Eu até abri a sala de espera e não tinha ninguém na hora que eu entrei.
Provavelmente, talvez tenha sido o Zoom que fez cagada. Mas eu até vi aqui, não tinha aparecido para mim. Por isso que eu falo, eu até esperei um pouco antes de compartilhar a tela. Por isso que eu falo, tudo bem, tipo, as pessoas que caem, às vezes, que dá bug, mas assim, sempre tentar entrar no começo da aula, porque às vezes quando eu compartilho tela, às vezes não aparece para mim. Não pode ter acontecido isso, André, apareceu depois de um bom tempo. Aí apareceu para mim. Então, assim, bom, mas essa aula está gravada, depois você pode assistir o comecinho dela. Não perdeu, assim, horrores de coisa também. Pode ficar tranquilo, a parte mais difícil. Chegou na parte mais difícil, então tá ótimo. Então, eu estava falando de concessão, né? A concessão são as coisas opostas que a gente tem. Aqui, ideias opostas, só que uma não anula a outra. Então, apesar do frio, a viagem foi bem agradável. Então, isso, apesar do frio, é uma concessão. Eu poderia dizer assim, apesar de, acho que ficaria até mais claro de entender a concessão, apesar de doente, a viagem foi bem agradável. Eu tipo, olha, eu estava doente, tinha tudo para a viagem ser uma merda, mas ela foi boa, foi agradável. Então, é quando mostra essa coisa, duas ideias opostas, mas uma não anula a outra. Condição já é diferente. A condição, você tem que acontecer uma coisa para acontecer a outra. Então, quando a gente vai ter concessão, que eu acabei de falar, ideias opostas, mas uma não anula a outra. E aí, a gente tem a condição. A condição é que a gente precisa de que aconteça uma coisa para acontecer a outra. Então, uma ideia tem que acontecer para ocorrer a outra. Então, uma coisa tem que acontecer para ocorrer a outra coisa. Então, por exemplo, aqui, sem autorização do diretor, você não sai da escola, menino. Isso aqui é a condição, né? É um adjunto adverbial de condição, porque ele está dando uma condição para que isso aqui aconteça. Aí a gente tem de frequência. Frequência eu acho que é um pouco mais fácil, né? Meu irmão vai na academia todos os dias. Todos os dias é a frequência com que ele faz isso. Um adjunto adverbial de frequência. Conformidade. Os funcionários agiram conforme o combinado. Conformidade é você seguir um modelo. Então, fulano fez o trabalho conforme pediram. Ou seja, seguindo o modelo que pediram. Então, conformidade quer dizer seguindo algum modelo, regra. Então, os funcionários agiram conforme combinado. E aí a gente tem meio. Meio pode ser tanto meio de transporte, Então, tanto meio de transporte quanto meio de comunicação. Serve para as duas coisas. Tá? Os dois vão ser chamados de adjunto adverbial de meio. Pelo rádio, soube do naufrágio daquele iate. Então, esse pelo rádio é por onde ele soube. Então, por qual meio? Se colocasse assim, foi para a Europa de avião. De avião é um meio também, é um adjunto adverbial de meio, mas vai ser de transporte, no caso. E aí a gente tem instrumento, adjunto adverbial de instrumento. Com o pé de cabra, o ladrão roubou o carro. Então, esse com o pé de cabra é um instrumento que o ladrão usou para roubar o carro. E o assunto. Assunto é sobre alguma coisa. Geralmente a gente vai usar a preposição sobre ou de. Estamos falando sobre você ou de você. É uma adjunto adverbial de assunto. Adjunto não. Adjunto, desculpa. Eu estou confundindo. Adjunto não, locução. Se eu estiver falando adjunto, gente, assim, ignorem, porque eu dei essa aula de manhã um pouco diferente. Eu dei já análise sintática, então eu confundo o nome, que é meio a mesma coisa, mas é locução, tá? Locução adverbial de assunto. Se eu trocar em algum momento de falar adjunto adverbial, vocês trocam na sua cabeça adjunto por locução. Matéria. Matéria não é matéria de escola, tá? É matéria de material, do que é feito.
E também não é material de escola. Material, por exemplo, aquela encadernação é feita de couro, é o material de que é feito a encadernação. Então, eu acho que a explicação é isso, só tem uma coisinha também, que é para vocês não confundirem, já que vocês já viram pronome. Não confundam advérbio com pronome indefinido. Por quê? Alguns advérbios, por exemplo, muito, bastante, tanto, eles podem ser advérbio ou podem ser pronome. Depende. Às vezes é advérbio, às vezes é pronome. Então, como que a gente vai diferenciar? Lembra, advérbio é invariável, advérbio não vai para o plural. Então, o que você faz? Troca, por exemplo, coloca no plural alguma coisa, né? Alguma das palavras você coloca no plural. Por exemplo, eu comi muito. Como que a gente sabe que isso é um advérbio? Se eu colocar plural, nós comemos muito. Muito continua sem ir para o plural, então ele é um advérbio. Agora, se eu falar, aqui já tem, né? Eu comi muito doce. Se tivesse, eu comi muito doce. Que aí você fala, não sei se isso é um advérbio ou um pronome. Porque se tiver no plural, você já tem que saber que é um pronome indefinido. Se não tiver, tenta colocar no plural. Se você conseguir colocar no plural, então ele é pronome indefinido, ele não é advérbio. Tudo que vai para o plural não é advérbio. Nesse caso, vai ser pronome indefinido. Ok, alguma dúvida com relação a isso que eu expliquei? Então, agora vocês vão sofrer um pouco, principalmente nesse primeiro exercício, que vocês vão classificar. Então, vocês vão ter, e assim, gente, fazer, olhando a apostila a todo momento, essas coisinhas que a gente acabou de ver aqui, ó, essas classificações. E não é procurar palavrinha, tá? Igual eu falei, né? Tipo, será que essa palavra tá aqui? Porque às vezes ela não vai estar, porque essa lista não é exaustiva. O que não é exaustiva? Não tem todas as palavras aqui, não tem todos os advérbios. Então é mais você ir pelo sentido, lembra? Por isso eu fui explicando cada sentido. Então, eu vou passar rapidinho as que eu tinha esquecido. Então, ó, A1A é intensidade e modo, AB, lugar, AC também é lugar, AD é intensidade, AE é intensidade, AF é meio, AG, a primeira é condição, porque, né, tem que acontecer isso para poder acontecer isso, tem que ter autorização para ele poder viajar, o não é negação e esse aqui é companhia. A H, a bomba caseira foi feita com bicarbonato de sódio, é uma matéria, é o que foi usado para fazer. E aí, abandonou todas as convicções por privilégios econômicos, é a causa. É porque, aí aqui, Yasmin, eu não entendi, faltou o N, professora. O N o quê? O N daqui, sim. Você vê que eu fiz o gabarito assim, de qualquer jeito, né? Eu fiz quando eu estava editando a apostila. Mas é isso daí, eu já chego lá nele. E aí a gente já vê. Então, por privilégios, porque aqui, qual foi a causa dele abandonar as convicções? Por causa dos privilégios dele. Expliquei sem pressa o ocorrido ao guarda de trânsito. Sem pressa é o jeito, é o modo com que expliquei. A K é, sem dúvida, muitos moradores da Cracolândia. Sem dúvida é afirmação, é o oposto da dúvida. Ouvimos pela primeira vez, a notícia da delação pelo rádio. Então, pela primeira vez é ordem, porque tem aquela questão de não pode ser tempo, né? É mais ordem do tipo, foi a primeira, a segunda, a terceira, e pelo rádio é meio. Com calor é causa. Com calor as pessoas ficam menos dispostas. Na verdade, peraí. Não tá certo. Mas por que eu coloquei 3 aqui, gente? Coloquei, tá, porque o assunto tá na de baixo. Foi isso que vocês estavam falando, né? Com calor é causa, porque as pessoas ficam menos dispostas. Por quê? Qual é a causa? Por causa do calor. Menos é intensidade. É o oposto de mais. E quem tava aí falando assunto é na N, que eu fiz, né? Tipo, eu acabei colocando tudo junto.
Mas falava o tempo todo de futebol é o assunto. Alguma dúvida aqui? Vocês erraram muito essa daqui? Ou não? Ou foi tranquilo? Até. Não em caixa alta do Gabriel. Está muito feliz com isso. Na 2, o que vocês colocaram? Então, em todas as alternativas, a 2 é de verbos, exceto na A, porque na A só tem um. Na A só tem muito. Na B, a gente tem amanhã e não. Na C, a gente tem ontem e desafinadamente, que é modo, né? O jeito que ele cantou, é o modo que ele cantou. Tranquilamente, aqui na D, a gente tem tranquilamente e hoje, tá? E ela falou calma e sabiamente. Aqui a gente tem 2 e tem uma regra. Por que a gente tem 2? Porque aqui seria calmamente. Só que existe uma regra que quando a gente vai... Uma regra de escrita. Que quando a gente vai escrever 2 advérbios com mente, o do primeiro a gente tira o mente. Aí fica calma e sabiamente. Para não ficar calmamente e sabiamente. Não ficar repetitivo isso. Parecer que você está rimando as coisas. Então, a 2 é a A. Na 3, o que vocês colocaram? D, meio que unânime. 19. 19 que Andrei. É a D, gente. É isso mesmo. Aqui é a única que não vai apresentar uma locução adverbial. É a D, o delicioso sentimento de dignidade. Não tem, porque ó, na primeira, no horizonte né, de lugar. É mais seguro ir passando passo a passo é locução adverbial de modo. Um homem que vivera nas montanhas, de lugar. Né, locução adverbial de lugar. E esse aqui não tem nada. E na 4, o que vocês colocaram? Na última, graças a Deus, a gente vai terminar um pouquinho antes. B de belezinha. É isso mesmo. Nossa, gente, vocês estão arrasando, né? Então, aqui a gente tem a frase em que meio funciona como advérbio. Lembra que meio pode ser várias coisas. E meio, para ele ser advérbio, ele não pode significar metade. Ele tem que significar mais ou menos. E lembrando, eu acho que eu falei para vocês, né, que meio não pode ir, quando ele é advérbio, não pode ir para o feminino, na norma padrão. Então, você não pode falar assim, a menina estava meia triste. Na norma padrão, não. Na norma coloquial, pode. Então, aqui é a B, achei o meio triste, que é mais ou menos, porque esse é o único que poderia ser. Na A, a gente tem meio quilo, metade. Descobriu o meio de acertar. O meio é o jeito, então é um substantivo. Parou no meio da rua, na metade da rua. Comprou 1,5 metro, também metade. Então, não poderia ser. Então, galeritas, é isso. Alguma dúvida nisso? Porque advérbio é uma coisa que pode cair relacionada e vocês vão precisar disso lá na frente para entender oração subordinada adverbial, tá? Então, por isso que é muito importante. Também vai precisar lá em análise sintática também. Então, tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem. Tudo de lindo para vocês.